No começo não havia separação entre o Orum, o céu dos orixás, e o Aie, a terra dos humanos. Homens e divindades iam e vinham, coabitando e dividindo vidas e aventuras. Conta-se que quando o Orum fazia limite com o Aie, um ser humano tocou o Orum com as mãos sujas. O céu imaculado do orixá fora conspurcado. O branco imaculado do Obatalá se perdera. Oxalá foi reclamar ao Lorum. O Lorum, Senhor do Céu, Deus Supremo, irado com a sujeira, o desperdício e a displicência dos mortais, soprou enfurecido seu sopro divino e separou para sempre o céu da terra. Assim, o Orum separou-se do mundo dos homens, e nenhum homem poderia ir ao Orum e retornar de lá com vida. E os orixás também não podiam vir à terra com seus corpos. Agora havia o mundo dos homens e dos orixás separados. O candomblé é uma religião afrodescendente, né? Ela teve origem trazida dos negros, vindo como escravos para o Brasil, vindo de diversas partes da África, como Togo, Guiné, Angola, Congo. E os primeiros escravos a virem trazidos para o Brasil, os primeiros negros, eles foram os negros angolanos, os que fundaram a nação de Angola. Posteriormente, os últimos após vamos dizer assim, os mercadores de escravos, né, em si, eles conseguiram entrar na África, eles foram tendo mais o domínio, entrando mais, já não tinham mais os escravos angolanos para trazer, eles começaram a trazer os povos mais ricos, os negros mais ricos, que fizeram a negociação dos escravos mais pobres primeiro. E aí junto com eles vieram a segunda nação, a nação Jeje e a nação Queto. Hoje se fundiram em uma só. Hoje as mais divulgadas no Brasil é a nação de Angola e a nação de Queto. Muito pouco existe o Jeje, que é chamado de Jeje Marri. Muito embora aqui em casa a Junsum é Jeje. Nossa casa aqui, no caso, é uma casa de Jeje. No dia da festa, o cerimonial começa de madrugada. Nós acordamos de manhã, existem algumas coisas a serem feitas. Agradamos ao primeiro orixá do candomblé, que é Exu, né? Sem Exu não existe trabalho algum, então agradamos primeiro a Exu, fazemos nossas rezas, nossos cantos, iniciamos nosso trabalho interno, como saçanha, como outras atividades internas, para depois podermos chegar na nossa festa à noite. A festa pública à noite, já se passaram durante o dia uma série de atividades, como a parte de cozinha, que envolve as cozinheiras do candomblé, tá? Existe a parte de limpeza, a parte de preparação, a parte de arrumação, a parte da roupa do orixá que vai ser feito. Todo esse cerimonial é feito durante o transcorrer do dia, para que essa festa ocorra normalmente às 8 horas da noite. Começa às 4h30 da manhã aproximadamente. O início do candomblé é dado pelo babalorixá. O babalorixá, ele vai pegar o adijá, que é aquele adereço que fica na mão dele, o gã ou trigã, ou se for de Obaluaê, vai ser de madeira ou de um chocalho. Ele vai avisar
balançando, acordando os orixás. Quando ele balança aquele arijá, ele acorda o espírito, ele acorda o orixá dizendo que a festa vai ser iniciada. Os filhos de santo, a um determinado toque, eles vão entrar com um presente para o primeiro orixá do candomblé, que é Exu. Eles vão vir com um prato na mão, que é chamado de Ecô. Ao toque, eles vão entrar dançando, homenageando aquele orixá e vão colocar ali no chão. Colocado ali no chão, vai fazer as homenagens todo aquele orixá Exu. O babalorixá, ele vai falar com Exu. Eu posso até falar, mas não posso dar a tradução a vocês, né? Ele vai colocar o Ecô, que é aquele prato no meio, e vai falar: Exu Odara, Onile Cangun Cangun, Odelrum, Oba Obinijé, Oba Cunhô, Onibode Olorum, Uemiô, Exu Maxemim, Maxé Laguajá, Aguatingualaguá, Xequexélio Joibi, Xequexélio Jowo, Exu Omocurim, Exu Omobirim, Exu Ayamim, Exu Ocomim. Aí nós pronunciamos a palavra axé. Todo mundo axé, que é parabéns, felicidade, paz, prosperidade, tudo de bom. E aí se começa o apadê. Nós cantaremos para aquele orixá e todos dançarão em reverência a ele. Muitas pessoas fazem essa pergunta: o que é entrar em transe? Como se entra em transe? Essa é uma pergunta de difícil resposta. Eu costumo dizer que o entrar em transe seria a explosão dessa força interior que há dentro de cada um. No início da criação, segundo a mitologia iorubana, quando Olorum, Deus, pediu aos orixás que trouxessem a matéria da qual o homem seria criado, todos os orixás foram juntos e puseram a mão na lama, ou seja, o barro do qual o homem foi criado. Então, para nós, adeptos do axé, todo ser humano tem essa força dentro de si. Sendo um babalorixá, como eu sou, logo tendo o dom da incorporação, eu digo que no momento da incorporação, o que se sente é como se naquele momento você fosse cair em sono profundo. Eu acho que essa seria o exemplo mais claro para uma pessoa que nunca entrou em transe. Seria como se um sono súbito lhe pegasse naquele momento. O que é que você sente? A pressão, como se a pressão baixasse repentinamente e você sente como que se você fosse desmaiar. E no momento que você acorda do orixá, que você sai do transe, é como se você estivesse despertando de um sono. Essa pessoa, quando o orixá, vamos dizer, manifesta nela, ela fica num estado
sonolento, em que não sabe se passaram 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 mês. Ele não tem a noção do tempo. Ele não sabe aonde ele está e nem a hora que ele voltou. Tanto faz ele passar 1 hora manifestado como 1 mês manifestado. Nós temos, para os orixás, nós temos um orixá responsável por fazer a manutenção daquele corpo naquele período que existe a necessidade da manifestação dele. Então, no caso, nós temos o Herê, tá? Que é, digamos que, o responsável pelo corpo da matéria. O Baluaê é um orixá cultuado em Tapá, principalmente o meu, que é a Junsum. A palavra atotô, que se grita, não deve gritar alto, porque a palavra atotô significa silêncio. A saudação de Obaluaê é atotô, a Jiberu, a Xelebelé, a Coroa, a Francolê, o Coreto, Salé. Mas principalmente o atotô significa silêncio, que o rei está na terra. Obaluaê significa o dono da terra, o senhor da terra. Isso é que é o Baluaê. E oferecemos pipoca, que é para acalmar ele. A gente recebemos eles com pipoca, que se acalma. O caruru, faz-se peixe. E tudo isso são comidas dos orixás de Obaluaê. Junto com o Baluaê, o meu juntó, ou seja, o meu orixá Queji, é Oiá Igunitá, Yansan, que o pessoal
sendo que Iansã é um apelido que Xangô deu a ela, aquela que chega pela tarde, chama-se Iansã. Apesar que o nome dela é Oiá, é a mulher que tomou o fogo de Xangô, bebeu o fogo de Xangô. Nós oferecemos a ela também acarajé, caruru, essas comidas quentes com dendê. São arriadas para Oiá, principalmente que ela é a terceira mulher de Xangô. Meu terceiro orixá, o orixá Metá, é Ogum. Eu sou filho do Ogum. Ogum é o orixá que mata, o orixá bruto, é o orixá que traz doença, traz problema. O Baluaí traz a cura, muito embora que muita gente ache que o Baluaí traz doença. O Baluaí traz a cura. O dono da doença é Ogum, por ter cortado o braço da morte e pisado no sangue. Então todo filho de Ogum, quando faz 7 anos, tem que matar uma codorna para se livrar das pragas da feiticeira. E quando é iniciado, ele tem que sair com respingo de sangue, para que afaste a doença, afaste os maus. E para alguns se arria iame, se arria milho branco, se arria o feijão branco. O meu nome dentro dos princípios fundamentais do candomblé é o Bacaraundê, o que significa eu sou filho de Xangô e meu nome representa em linguagem, na nossa nomenclatura gramatical, seria nós saudamos o rei que chega. Então nossas atividades em relação às oferendas, elas começam desde cedo, a partir das 5 da manhã, onde nós fazemos primeiro a oferenda para Exu, depois nós entramos com todos os fundamentos que são necessários concernentes à religião e ao orixá em especial, no caso Ogum, hoje. Então fazemos as matanças, nós fazemos as oferendas, tem os cânticos específicos, então nós temos também nossas rezas também que são específicas também, e todas as pessoas fazem parte. A iniciação do corte, a gente vai fazer no barracão, a gente faz um xirê, que no caso seria todos os cânticos que a gente faz para os orixás principais da casa, no caso aqui é o Baluaí, o Iansã, e damos prosseguimento. Então nós entramos depois com a Sassãe, que é a oferenda que a gente faz principalmente do Egé, aqui a gente fala em relação às folhas. Então a gente faz o preparação da Sassãe, que é um orixá em especial, que é o Sangue, que é a divindade responsável por todos os fundamentos e o segredo da medicina curativa através da folha. Então nós fazemos um oferecimento dessa folha, que vamos fazer também em relação ao próprio animal que nós vamos fazer o corte, quer dizer, nós vamos fazer a matança. Então nós cantamos, pedimos permissão para o Ossan, para que libere essa folha para a gente, para que nós possamos fazer uma troca. Ela é feita por um objetivo geral e comunitário. No caso, a gente troca a vida de um animal para não sacrificar a vida de um ser humano. A carne toda ela é preparada, é temperada com dendê, com cebola, com todos os temperos necessários que a gente usa dentro do candomblé. Camarão e essa carne ela é oferecida às pessoas que participam em homenagem a uma atividade litúrgica, quer dizer, dentro da nossa religião, que foi
permitida pelo orixá. Inclusive, é uma coisa que a gente faz permitido pelo Olorum, antes de tudo. Que no caso do Olorum, significa Deus, como seria Buda, como seria o próprio Deus na nossa linguagem. Ao iniciarmos o corte, que na nossa linguagem é corte, no caso da matança para Ogum, no caso de hoje, então a gente faz o corte iniciando pelo animal de 4 patas, no caso do bode. Então, o que é que a gente faz? Primeiro a gente vai pegar as folhas que nós utilizamos na saçanha, que é uma sequência de cantos específicos por orixá Ossan, para permitir usar essa folha, para que o bode receba essa folha como um alimento antes de fazermos o sacrifício dele. Então, nesse instante, a gente canta para poder levar o bode até a porta, para poder ser conduzido até o sacrifício, que seria Acomerambé, Acomerambé. A música seria basicamente essa. Então, o pessoal repete o mesmo cântico várias vezes. Lá dentro, nós fazemos outro cerimonial, que é para cortar também, já é a parte do corte. Então, a gente já tem um outro cântico específico para poder fazer o corte. E quando terminamos de fazer a matança toda, aí a gente vai cantar para que Ogum venha supervisionar o próprio sacrifício que foi feito, né, em homenagem a ele. E quando terminamos tudo isso, aí nós vamos fazer o quê? Aí nós vamos salpicar água em cima do animal para esfriar a situação de euforia, de fúria, de morte. Aí nós cantamos uma música também especial, que seja Teteu mi odiam bonipa, o Teteu mi odiam bonipa. Então cantamos assim. Depois desse cântico, aí nós vamos fazer o seguinte, aí nós vamos pegar a faca que fez o sacrifício do animal, vamos devolver a Ogum, com cânticos também especiais, e aí nós fazemos o término da obrigação interna. Aí vem a parte externa, que é a parte de cada um. Então, cada um em especial vai exercer sua função dentro da casa com seu grau hierárquico compatível. Então, vai tratar, as mulheres não pegam no bicho de 4 pés para tratar, como também não seguram o animal para poder matar, só homens. As mulheres se encarregam de tratar depois para poder preparar para comer. Então, toda essa carne desses animais que foram sacrificados, ela é temperada com dendê, no caso de Ogum hoje, que é dendê. Se fosse um orixá como Oxum, Oxalá, seria com azeite doce, não cozinharia com dendê. Então aí vamos usar a cebola, vamos usar o camarão, que é o tempero básico do candomblé. E esse material todo do animal, que depois que é tratado, então todo mundo vai partilhar, todo mundo vai comer na festa, convidados e membros da casa. A dança no ritual do candomblé, ela nos fala de fatos que aconteceram na época passada deles. Então vai existir danças em que vai dizer que Ogum corta o mato em volta da terra. A terra que ele fala em volta da terra dele. Ogum caça. Inhaçã atravessa o rio. Inhaçã apara as águas do rio para os seus filhos passar. Então as danças que nós cantamos, as músicas que nós cantamos, os orixás vão fazer aquilo que nós estamos falando. Então por isso que hoje com o aprendizado e com o desenvolvimento do estudo dentro do candomblé, os orixás passaram a fazer mais coisas dentro da própria religião, dentro da própria dança dele. Hoje nós não podemos, aqui em casa, nós não podemos entregar um facão na mão de Ogum, porque a palavra pá na nossa nação significa matar. Então existe uma música que fala Ogum pá, lele pá,
Ogum pau já é. Ogum mata, Ogum mata. Então, se nós deixarmos um facão amolado na mão de Ogum e tiver um outro Ogum na sala, eles vão brigar, eles vão matar um outro. Na festa, se vocês prestarem atenção, teve uma parte das danças que Ekede teve que esticar um alá, um pano branco, para que Ogum não passasse, porque a música estava dizendo para ele poder matar. Então, cada música tem uma passagem da vida deles que eles vivem na época deles. Sou Ellen, meu nome no candomblé é Iaibuaci, sou filha de Logum Edé, sou Ekede, mas tenho cargo aqui na roça, sou a Iaquequerê, quer dizer mãe pequena. Eu sou responsável por praticamente tudo, eu tenho que criar os filhos num runcó, tenho que ensiná-los a rezar, tomar banho, todo tipo, criar até o momento da saída deles. Esse é meu cargo. Também eu faço outros cargos de mulheres, como em Exu, preparar as comidas de Exu. Todas nós temos responsabilidade com a cozinha, nós preparamos os inxés, são as comidas que são levadas para os orixás. As mulheres, elas têm uma responsabilidade muito maior no candomblé do que os homens. Os cargos de mulheres são bem maiores do que os dos homens. Mas hoje em dia existe uma inovação muito grande, tá? E isso vem mudando com o passar dos anos, com o longo dos anos. Antigamente era só, em uma aldeia, era só o Baloé. Na outra aldeia era só o Oxum, na outra era só o Xóssi. Não tinha outro orixá. Se chegasse naquela aldeia dali e fosse fazer alguma coisa, era só com o Baloé. Fosse na outra, tivesse fazer alguma coisa com o Oxum, faria-se uma caminhada até na aldeia de Oxum para se fazer o que teria que ser feito. Hoje em dia, tá, em um terreiro, em uma sociedade afro-religiosa, em um barracão, já se fazem trabalhos de todos os orixás dentro da própria casa.